Bom dia, pessoal. Tudo certo, tudo na paz? Seguinte, estávamos falando na última aula sobre a teoria moderna ácido-base, tá? Então eu falei para vocês sobre a teoria de Arrhenius, que a gente já conhece, e aí estávamos falando sobre a teoria de Bronsted-Lowry, tá? Além da teoria de Bronsted-Lowry, falta a teoria de Lewis para a gente finalizar. O que a gente precisa saber sobre isso, então? Que o ácido vai ser o doador de H+, a base vai ser o receptor de H+, certo? Ok? Essa é a teoria de Bronsted-Lowry. E aí eu até tinha colocado dois exemplos para vocês, não sei se eu vou lembrar esses exemplos, mas tá bom. A gente coloca outros aqui, ó. HCl mais água forma H3O+, mais Cl-, e NH4OH+. Foi do NH4OH? Ah, não foi não. Foi não. Foi do NH3, agora eu lembrei. Foi NH3. Então eu vou deixar os mesmos exemplos, para que vocês não precisem mudar nada no caderno de vocês aí. Assim fica mais simples. Não tem que ficar mexendo aí, é besteira. Tá? E aí eu disse o seguinte, ó. Se você pegasse essa reação, esse cara estaria atuando como um ácido e esse cara estaria atuando como uma base. Por quê? Porque se você analisar o HCl antes e o HCl depois, você vai perceber que o HCl perde, né? Perde um H+. Então significa dizer que o HCl foi o doador de H+. Por isso que ele vai ser chamado de ácido para Bronsted-Lowry. Já a água, ela passa de H2O para H3O+. O que mudou? A água recebeu esse H+. Por isso que ela é chamada de base, tá? Aqui na teoria de Bronsted-Lowry. O que a gente precisa ficar esperto é que eu disse para vocês que o ácido vai dar origem a uma base, que a gente chama de base conjugada. E eu também disse que a base vai dar origem ao ácido, que a gente chama de ácido conjugado, tá? Sempre vai ser o contrário? Sempre. Sempre o teu ácido vai dar origem a uma base conjugada e a tua base vai dar origem a um ácido conjugado. Por que Bronsted-Lowry fala sobre isso? Porque ele considera que essa reação pode ser reversível. E se essa reação for reversível, ou seja, se ela estiver no sentido contrário, o que vai acontecer? H3O+, vira H2O. Então, o que o H3O+ fez? Ah, ele liberou H+. Sim, por isso que ele é chamado de ácido. O Cl- vira HCl. O que aconteceu com ele? Ah, ele recebeu H+. Por isso que ele é chamado de uma base, tá? Porque a gente considera que essa reação pode ser reversível. Então, sempre um ácido vai dar origem a uma base conjugada e a base vai dar origem ao ácido conjugado. Também disse para vocês que quanto maior for a força do ácido, menor será a força da sua base conjugada. O contrário também é válido. Quanto menor for a força do ácido, maior será a força da sua base conjugada, tá? Eu disse isso para vocês. O válido para a base também segue a mesma relação. Quanto maior for a força da base, menor será a força do seu ácido conjugado. E quanto menor for a força da base, maior será a força do ácido conjugado. Certo? Também comentei com vocês que a água é uma substância anfótera. Por que ela é uma substância anfótera? Porque ora ela se comporta como base, ora ela se comporta como ácido. Se você pegar essa reação aqui, ó, a água vai atuar como, né, no caso aí, ó, um ácido. Por que, professor? Porque a água vai ser um doador de H+. Ah, como é que eu sei disso? Porque se você pegar a água antes e pegar a água depois, o que aconteceu com ela? Ela passa de H2O para OH-. O que saiu dessa água? Ah, saiu um H+.
então ela vai ser um doador de próton, um doador de H+, por isso que ela vai ser chamada de um ácido para bronzetilure. Esse ácido vai dar origem ao quê? Vai dar origem a uma base conjugada. Em contrapartida, o que vai ser o NH3? O NH3 vai ser uma base. Por que o NH3 vai ser uma base? Porque o NH3 foi um receptor de H+. Olha aqui o que aconteceu com ele. De NH3, ele vira NH4+. Se ele vira NH4+, ele recebeu esse H+, ele recebeu esse próton. Por isso que ele é uma base. Se ele é uma base, ele vai dar origem a um ácido conjugado. Por quê? Porque a reação sendo reversível, eu vou ter o sentido contrário. O NH4+ vira NH3. Então, o que esse NH4+ fez? Doou um próton, doou um H+. Ácido para bronzetilure. O OH- passou para a água. O que aconteceu com esse OH-? Ele recebeu o H+. Se ele recebeu o H+, ele vai ser uma base para bronzetilure. Ok? Então, a teoria de bronzetilure, ela está baseada em doar H+, e receber H+. Só lembrando que a base forma o ácido conjugado e o ácido forma a base conjugada. Tá? Essa é a teoria de Bronsted-Lowry. Está relacionada com o próton, com o H+. A água deixa de ser um solvente, como era em Arrhenius, e passa a ser um reagente. Ela faz parte da reação. Ok? Tanto é que a gente não escreve ela em cima da seta, nós escrevemos ela como um reagente, como um participante deste processo. E aqui, por último, a última teoria é a teoria de Lewis. Né? Foi por isso que eu comecei a falar das teorias ácido-base, porque a teoria de Lewis é a mais utilizada aqui na química orgânica, né? Principalmente quando a gente fala de basicidade, né? Quando a gente fala das aminas e os seus derivados. As aminas são bases, né, de Lewis por conta do par eletrônico. Então aqui deixa de ser H+, como é em Bronsted-Lowry, e nós passamos a falar de par eletrônico. Tá? Aqui, ó. Teoria ácido-base de Lewis. O que acontece na teoria ácido-base de Lewis? O que é um ácido? Ácido vai ser um receptor de par eletrônico. E o que vai ser a base? A base vai ser um doador de par eletrônico. É isso que nós teremos, pessoal, tá? Receptor de par eletrônico e doador de par eletrônico. Ah, mas como é que fica isso? E vai mudar, e não vai mudar, e etc, e papapá. Eu já vou pegar um dos casos que é bem cobrado nas provas para mostrar para vocês. Que é o caso do NH3 mais o BF3. Tá? Isso vai dar origem a uma estrutura como essa. Isso aqui já apareceu na prova da UEM algumas vezes. Isso já apareceu na Federal. Já apareceu na prova da UDESC. Então eu gosto desse caso, tá? Principalmente por conta dessa ligação aqui. Ó. Tá? Por conta dessa ligação. Por quê? Porque vai ser essa ligação que vai representar a nossa relação ácido-base. Acho, professor, a reação ácido-base pode ser representada por uma ligação? Pode. Vocês lembram que a gente viu a ligação dativa? A ligação dativa é uma reação ácido-base para Lewis. Ah, é? É. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é que o nitrogênio está na família 5A. Então, o que o nitrogênio apresenta? 5 elétrons em volta dele. 3 elétrons ele utiliza para fazer ligação, e aqui sobra um par eletrônico, certo? Que a gente chamava de par eletrônico não ligante. Ele está presente, mas ele não está se ligando a ninguém. Isso vai interagir com o BF3. O boro, lembra que o boro era uma exceção à regra do octeto? O boro se estabilizava com apenas 6 elétrons na camada de valência. Está aqui. Inclusive, nós colocamos a hibridação para ele, etc. Tá? Se estabiliza com 6 elétrons. Porém, o fato dele se estabilizar com 6 não significa dizer que ele não possa se estabilizar com 8, que é o que vai acontecer aqui. Ó.
Esse par eletrônico vai ser doado para o boro. E aí, quando esse par eletrônico é doado para o boro, na teoria de Lewis, esse cara é chamado de ácido e esse cara é chamado de base. Por quê? Porque o NH3 foi um doador de par eletrônico e o BF3 foi um receptor de par eletrônico. Então, essa ligação em si, ela vai representar, tá, a união do nosso ácido com a base na teoria de Lewis. Isso, eu já vou ver a pergunta, isso acontece em todos os momentos quando a gente está trabalhando com uma amina, tá? Toda e qualquer amina vai apresentar um par eletrônico não ligante, e esse par eletrônico não ligante, ele vai ser justamente, tá, o que vai dar caráter básico para ele. Por quê? Porque através desse par eletrônico não ligante, ele vai ser um doador de par eletrônico, então ele vai ser classificado como uma base para Lewis. Tá? Ah, mas naqueles exemplos que você colocou, ele também não serve, professor? Serve sim. Por que ele também não serve? Veja, por que ele também serve, na verdade? Veja bem, o que acontece aqui? Tá? O que acontece aqui? Ah, o H+ vem parar para a água. Uhum. Por que o H+ vem parar na água? Água, par eletrônico. Não é isso? Água. O que o oxigênio tem? O oxigênio tem par eletrônico. Então vamos escrever de uma maneira diferente aqui, ó, tá? Para facilitar a sua vida. Só para ficar mais bonitinho na hora de escrever. Par eletrônico e par eletrônico. Ah, quem que junta aqui? Junta o H+. Atenção, hidrogênio. Qual a distribuição eletrônica do hidrogênio? Hidrogênio é 1s1. Ele tem um elétron na camada de valência, porém ele se estabiliza assim como o hélio, né? Ele se estabiliza com quantos? Ele se estabiliza com 2 elétrons. Então, teoricamente, quem que é estável? O hidrogênio -1, porque o hidrogênio -1 vai ter 2 elétrons na camada de valência e aí ele vai ser estável, assim como o gás hélio, tá? Porém, quando você pega o H+, quantos elétrons você tem no H+? 0. Por quê? Porque se o hidrogênio tem um elétron, ao perder esse elétron, você vira mais. Quantos elétrons você tem? 0. Se você tem 0, para se estabilizar, você precisa receber quantos? 2. É exatamente o que acontece aqui. Tá lá. Então, nesse caso, a água atua como uma base de Lewis, porque está sendo um doador de par eletrônico, e o H+ atua como um ácido de Lewis. Por quê? Porque ele está recebendo o par eletrônico. Tá? Essa é a teoria ácido-base para Lewis. Se baseia no par eletrônico, sendo doado uma base, sendo recebido um ácido. Tá? Ah, era só o nome. Então, essa é a teoria ácido-base para Lewis. Volto a repetir, essa teoria é muito forte aqui na química orgânica, principalmente quando a gente está falando das aminas, que são bases de Lewis que nós temos. Tá? Por que eu comecei a falar tudo isso? Porque eu estava falando sobre os tipos de reagente. Homólise, heterólise. Reagente eletrófilo, reagente nucleófilo, atua como um ácido de Lewis ou atua como uma base de Lewis. Vocês vão ver que durante as reações orgânicas, nós temos muitos ácidos de Lewis que vão participar como catalisadores. E o que serão esses ácidos de Lewis? Serão receptores de par eletrônico. Tá? Volto a repetir, serão receptores de par eletrônico. Certo? Beleza? Ah, professor, então olhando essa reação, eu poderia falar que isso aqui é uma base para Bronsted-Lowry, só que eu posso falar que isso aqui também é uma base para Lewis? Pode, pode. Tanto é que eu expliquei para vocês através da bandeira do Brasil, não foi isso? Ó. Onde aqui está Arrhenius, aqui está Bronsted-Lowry e aqui está Lewis. Então, todo ácido e toda base de Bronsted-Lowry serão ácido-base de Lewis. Mas nem todo ácido-base de Lewis serão ácido-base de Bronsted-Lowry. Tá? Então, é só a maneira diferente a qual a gente analisa isso.
Para Bronsted-Lowry, ele só analisava o H+. Para Lewis, ele analisa o que acontece nessas ligações, tá? O que rola com o par eletrônico durante essas ligações. Então, é um pouquinho mais profundo, é um pouquinho mais complexo essa teoria de Lewis. Mas, volto a repetir, ela vai ser muito utilizada aqui na química orgânica. Beleza? Certo? Ponto. Isso é o que a gente precisava finalizar para dar continuidade, tá, à nossa aula sobre reações orgânicas. Ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Hein? Aqui, ó. Tá? Aqui. Foi exatamente aqui que eu parei. Cadê? Da minha caneta. Aqui, ó. Foi exatamente aqui que eu parei com vocês para que eu pudesse citar alguma coisa sobre isso. Tá? Então, voltando para cá. Os radicais livres não podem ser chamados de ácidos de Lewis. Por quê? O que é um ácido de Lewis? O ácido de Lewis é um receptor de par eletrônico. Eles podem ser chamados de ácidos de Lewis, esses radicais livres? Não. Por quê? Porque cada um está com o seu elétron. Eu não vou, tá? Eu não vou ter esse cara recebendo um par eletrônico. Não vou ter esse cara recebendo um par eletrônico. O que vai acontecer? Ele não recebe um par, ele recebe apenas um elétron. Porque daí ele forma o par e está estável. Tá? Ele não vai receber o par, ele recebe apenas um elétron. Porque daí ele já forma o par e está estável. Está aqui a prova. Ó. Certo? Então, por mais que esses caras, e aqui que está o grande item da relação da homólise com os radicais livres, por mais que esses caras se comportem como eletrófilos, que eles vão em busca de elétrons, eles não vão em busca do par eletrônico, tá? Eles não vão em busca desse par, eles vão em busca de um elétron apenas. Então, por isso que por mais que eles sejam eletrófilos, eu não posso chamá-los de ácidos de Lewis, porque eles não vão na busca de um par, eles vão na busca de apenas um elétron. Só recapitulando o que eu falei semana passada, é que uma reação que ocorre por radicais livres, ela é muito mais rápida do que qualquer outra reação orgânica que a gente tenha. Só lembrando que as reações orgânicas, em geral, são todas reações lentas, tá? São reações lentas. Mas quando eu faço ela com radicais livres, essa reação fica mais rápida do que se eu estivesse fazendo com um eletrófilo ou com um nucleófilo. Ah, professor, mas o que é um eletrófilo? O que é um nucleófilo? Um eletrófilo e um nucleófilo, nós vamos ver aqui, ó, na heterólise. Qual que é a diferença da homólise para a heterólise? É que na homólise, eu quebro o par eletrônico no meio. Cada um fica com o seu elétron, radical livre. Na heterólise, eu tenho uma quebra heterogênea. Um dos átomos fica com o par eletrônico inteiro para ele, e o outro átomo fica sem o seu elétron de origem. Sendo assim, eu vou formar um íon positivo e eu vou formar um íon negativo. Esse cara positivo aqui, ó, ele perdeu, tá? Ele perdeu o par eletrônico que estava sendo compartilhado, ele perdeu um elétron dele. Significa dizer o seguinte, se esse cara fazia uma ligação para se estabilizar, quantos elétrons que ele tinha em volta dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso? Ele tem 7, compartilha 1, ó. Fica estável 8. Porém, houve uma quebra heterogênea. Esse par eletrônico foi arrastado dele. Quantos elétrons sobram para esse cara aqui agora? Ah, professor, sobram 6. Se sobram 6 elétrons, para ele se estabilizar, faltam quantos? Ah, faltam 2, porque ele precisa ter 8. Então, se ele tem 6 e ele precisa receber 2, o que ele vai ser? Ele vai ser um receptor de par eletrônico. Então, ele vai ser um ácido de Lewis. Tá aqui. Esse cara precisa receber um par eletrônico para se estabilizar. Então, significa dizer que esse cara vai ser um ácido de Lewis.
Ele é chamado de agente eletrófilo. Por que ele é chamado de agente eletrófilo? Porque ele vai em busca de elétrons. Ele vai em busca de quantos elétrons? Ele vai em busca de um par eletrônico. Ele vai em busca de um par eletrônico. Por outro lado, o cara que foi formado aqui, esse B, né? Esse B ele está estável, basicamente. Por que basicamente, né, estável? Eu só falo basicamente quando essa carga, e a gente já discute um pouquinho sobre ela. Mas ele vai ter os 8 elétrons. Ah, vai, professor? Vai. Porque se ele estava fazendo uma ligação e estava estável, é porque ele tinha quantos elétrons em volta dele? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Compartilha 1 com a 8, está estável. E ele levou esse par eletrônico para ele. Então significa dizer que ele tem os 8 elétrons em volta dele, ele está estável, porque ele roubou esse elétron desse átomo A. Só tem um problema. Ele não está com uma carga neutra, não está com carga zero. Ele está com essa carga -1. E essa carga -1, como é uma carga negativa, vai acabar atraindo íons de carga positiva. Esse íon que vai ser atraído vai ser um íon que tem apenas 6 elétrons em volta dele. Por que 6? Porque esse cara vai chegar aqui e vai compartilhar esse par eletrônico do meu átomo B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilho os dois do B, 7, 8. Vai se estabilizar. Então, significa dizer que esse reagente, como tem carga negativa, ele vai em busca de carga positiva. Por que é chamado de nucleófilo? Porque onde tem carga positiva no átomo? Ah, professor, no átomo a carga positiva no núcleo. Isso, no núcleo. A carga positiva no átomo fica no núcleo. Por isso que ele é chamado de agente nucleófilo. Então, ele vai em busca de carga positiva. Tá? Se ele vai em busca de carga positiva e ele vai compartilhar esse par eletrônico dele com alguém, ele vai ser o doador de par eletrônico. Por isso que esse reagente é chamado de uma base de Lewis. Porque ele vai ser um doador de par eletrônico com outro átomo positivo que ele se encontrar. Tá? Então, quando a gente forma uma homólise, nós formamos radicais livres, certo? Vão em busca de elétrons, são eletrófilos, mas não vão em busca de um par. Por isso que não podem ser chamados de ácidos de Lewis. Na heterólise, eu quebro a ligação de forma heterogênea, um átomo fica sem o elétron positivo, o outro átomo fica com o elétron negativo. O átomo positivo precisa de um par para se estabilizar, então ele vai em busca desse par eletrônico. Ele vai ser um ácido de Lewis, porque ele vai ser o receptor de par eletrônico. Em contrapartida, o outro átomo formado vai ser uma base de Lewis. Por quê? Porque se ele é negativo, ele vai em busca de alguém que seja positivo para compartilhar esse par eletrônico que ele tem. E se ele vai compartilhar o par eletrônico que ele tem, ele vai ser um doador de par eletrônico. Doador de par eletrônico nas bases, na química orgânica é chamado de uma base de Lewis. Tá? Então, o reagente nucleófilo vai em busca de carga positiva, porque ele vai ser um doador de par eletrônico. O positivo vai em busca de elétrons, vai em busca de carga negativa, e ele vai ser um ácido de Lewis, porque ele vai ser um receptor de par eletrônico. Professor, todos serão ácidos e bases de Lewis ou é nessa situação? Vai ser ácido e bases de Lewis quando nós tivermos uma reação orgânica, tá? Quando a gente não fala de reações orgânicas, dificilmente a gente vai falar de teoria ácido-base de Lewis. Por mais que ele seja, mas a gente não usa essa ótica para falar dele. Tá? Mas aqui nas reações orgânicas, que é o que nós vamos estudar, nós sempre teremos ácidos e bases de Lewis. É uma regra? Não, mas isso acontece em 90% das reações, 90% dos nossos catalisadores, principalmente nas reações de substituição. Está aqui, tá? Está aqui. Isso, então vai ser um ácido de Lewis
isso vai ser uma base de Lewis. Esse cara vai ser importantíssimo. Por que esse cara vai ser importantíssimo? Principalmente lá nas reações de substituição e aromático. Né? Nós chamamos de reação de substituição eletrofílica. Por que vai ser uma reação eletrofílica? Porque esse cara é quem vai atacar o anel. Se esse cara ataca o anel, ele vai em busca de elétrons. Ele é um reagente eletrófilo. Então a reação será eletrofílica. Se eu tiver esse cara atacando uma reação, nós vamos falar que a reação ela vai ser nucleofílica. Por que a reação vai ser nucleofílica? Porque ele, quem atacou a molécula orgânica, é o nucleófilo. Isso é importante para que vocês aprendam a classificar as reações. Tá? Por quê? Porque tem muita prova que não pede só o nome do produto final ou não pede a fórmula do produto final. Tem muito exercício que pede a classificação da reação. Ah, é uma reação de adição, é uma reação de substituição, blá, blá, blá. Tá. Só que, além disso, ela é eletrófila ou nucleófila? Não sei. Como é que eu descubro? Eu descubro através de quem atacou a molécula orgânica. Se quem atacou a molécula orgânica é eletrófilo, a reação é eletrofílica. Se quem atacou a molécula orgânica é nucleófilo, então a reação vai ser nucleofílica. Tá? Por isso que é tão importante que a gente saiba a quebra desses reagentes, que a gente conheça uma homólise e uma heterólise para conseguir prever que tipo de reação que eu vou ter em mãos. Tá? Aí. São essas as possibilidades que nós temos. Na maioria das reações é isso que a gente vai ter. Tá? Na maioria das reações é isso que nós teremos. Em poucas reações nós temos uma homólise acontecendo. Certo? Ok? Esse é o preparo dos reagentes. Tá? Esses são os reagentes que nós podemos ter. Radicais livres, eletrófilos e nucleófilos. A partir disso, aí sim, a partir disso, eu posso começar a falar sobre os tipos de reação que nós temos. Esmiuçar características e etc. Tá? Eu falei para vocês que ia começar de trás para frente, assim como a apostila de vocês faz. Tá? Apesar de não gostar dessa sequência, mas já que é assim que ela trabalha, vamos lá. Né? Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui não tem opção de eu achar o slide que eu quero? Não tem? Aqui apareceu. Tá. Então, cadê? Reações de oxidação, não. É aqui, ó. Reações de adição. Tá lá. Tá? Esses são os primeiros itens que nós vamos trabalhar. Uma reação de adição. Como ela ocorre? Quais são as principais reações de adição? Quais são as principais características que nós temos? Está aqui. Tá? Está aqui. Uma reação de adição, pessoal, nós vamos ver que ela pode acontecer tanto com um... Ué, deu o nosso horário, ô bosta. Mas rapidinho, só para concluir aqui. Uma reação de adição pode acontecer tanto com uma ligação π, um ligante que tenha essa ligação π. Ah, eu não sei quem tem ligação π. Tá. Quem tem ligação dupla ou quem tem ligação tripla. É isso que nós precisamos ter. Por quê? Uma ligação vai ser π e a outra é sigma. Ligação tripla, duas ligações são π e a outra é sigma. Então, para que eu tenha uma reação de adição, é necessário que eu tenha ligação dupla ou tripla. Ou então, em alguns casos específicos, essa cadeia pode ser uma cadeia cíclica, tá? Em uma cadeia fechada. Ah, mas de quantos carbonos? Nós vamos ver que vai ser de 3 ou 4 carbonos. Ah, mas por quê? Por que na cadeia fechada só pode ter 3 ou 4 carbonos? Não é que só pode ter 3 ou 4. Nós temos ciclo com 5, ciclo com 6. Porém, os ciclos que sofrerão quebra, os ciclos que sofrerão adição em sua principal característica são os de 3 e 4 átomos de carbono. Ah, mas o porquê? Nós vamos ver tensões de Baia. Eu vou explicar isso aqui ainda para vocês. Tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam saber. Uma reação de adição vai quebrar as ligações π, ou se for uma cadeia cíclica,
com 3 ou 4 carbonos, aí eu quebro a ligação sigma e essa adição ocorre tranquilamente. Beleza? Aqui, ó. Essa vai ser a primeira adição que nós vamos ver na aula de hoje. A hidrogenação catalítica. Uma das mais simples e uma das mais cobradas também em prova de primeiro dia. Beleza? Queridos, até daqui a pouco, 11h20, né? 11h20, 11h40. Até às 11h40. Fiquem com Deus. Tchau. Tira, tchuru.